A colonização portuguesa no Brasil, Economia e Sociedade Açucareira, parte 4. É uma sequência de aulas sobre o Brasil colônia. Agora já não é mais pau-brasil, agora é economia açucareira. Agora os portugueses resolvem produzir açúcar para vender na Europa. Por quê? Ele optou por produzir o açúcar? Por vários motivos, que a gente vai ver aqui. Primeiro, altos preços na Europa. A Europa usava o açúcar de beterraba, um açúcar de péssima qualidade. E aí, os portugueses resolveram explorar esse mercado altamente lucrativo. O açúcar da cana, o açúcar produzido por meio da cana-de-açúcar, através da cana-de-açúcar, tendo a cana-de-açúcar como matéria-prima principal e única, né? Por causa do solo e o clima favoráveis no Nordeste. O solo muito bom, um solo fértil e um clima favorável. O que é um clima favorável? Muita água e muito sol, e clima fértil, e terreno fértil. É o local que a cana mais se dá bem. É um clima quente, com bastante água e solo fértil. Experiência portuguesa em produzir o açúcar na Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde. Esses territórios aqui, Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde, eram territórios portugueses, e ele já produzia o açúcar, né, numa escala menor nesses locais. Então já tinha experiência, inclusive com mão de obra escravizadas também. Então já tinha toda a experiência. Mão de obra escravizadas, indígenas, e depois os negros africanos. Primeiro começou com indígenas, depois negros africanos. Então, por isso que eles resolveram produzir o açúcar, né? Clima favorável, já tinha experiência anterior, e mão de obra escravizada. Observação, os portugueses ganhavam com o açúcar, é lógico, né, com o açúcar que produzia, e também ganhavam com o comércio de escravizados, por meio dos impostos. Então tinha as empresas que faziam esse tráfico de seres humanos, né, os escravizados, e os portugueses cobravam os impostos. Então ganhava com a escravidão e também ganhava com a venda do açúcar, com a produção do açúcar. Tá? O engenho. O engenho aqui não significa só o engenho. O engenho aqui ele significa um conjunto. Então, quando alguém falava assim, o engenho, significava tudo isso aqui. Ó. Significava que incluía as matas ao redor, o canavial, a plantação de cana, a casa de engenho, onde produzia o açúcar, a roça, onde plantava os alimentos, a casa grande, a habitação do senhor de engenho, e a senzala, a moradia dos escravizados, e também a capela, que era a igreja. Então, quando falava engenho, é todo esse conjunto, certo? O engenho, tudo isso que eu falei, todo o conjunto, certo? Outros produtos produzidos na colônia. O principal era o açúcar, mas eles produziam outros produtos também. Mas como exceção, né? Como exceção, eles produziam outros produtos. O principal era o açúcar. O fumo, que era vendido na Europa e na África. O fumo de melhor qualidade era vendido na Europa. E o fumo de pior qualidade, os traficantes levavam para a África para poder trocar por negros escravizados, certo? E o fumo era produzido na Bahia e em Pernambuco. O algodão era produzido no atual Maranhão, Ceará e Pará. As drogas do sertão são os produtos amazônicos, né? Guaraná e castanha do Pará, dentre outros. E também tinha o gado. O gado ele era usado para o transporte, né? Como se fosse para fazer o arado, para a carroça, e também para o alimento, né? Para o consumo de carne. Produtos de alimentos para o mercado interno. Tinha as pequenas roças, né, que eles produziam a mandioca, o milho e o feijão. E tudo isso dentro do Pacto Colonial. Isso aqui é importantíssimo. O que era o Pacto Colonial? O Pacto Colonial era o seguinte: o Brasil não era colônia de Portugal? Sim. Então, a colônia só podia vender para Portugal. Todos os produtos produzidos na colônia, no Brasil, só poderia ser vendido para Portugal. Podia vender para a Inglaterra? Não. Só para Portugal. Baratinho. E tudo que a colônia precisava, tinha que comprar caro. Podia comprar de qualquer país? Não. Só podia comprar de Portugal.
Então vendia o produto baratinho para os portugueses e comprava caro dos portugueses, né? O nome disso é pacto colonial. Por quê? Porque o objetivo da metrópole, que era Portugal, era explorar ao máximo. Então, nesse caso aqui, a metrópole, Portugal, ficava mais rica e a colônia Brasil ficava mais pobre. O nome disso é pacto colonial. Tá bom? Isso era determinado pelo rei português. Até a próxima.